se soubermos o que é o perispírito e como ele é formado. Como a gente verifica nessa imagem que nós temos aí, dois corpos físicos caem no chão e dele se desprende duas individualidades, as quais não temos capacidade de vê-las, mas continua a sua vida tranquilamente. As chamas que movimentam a imagem são os espíritos. E o corpo físico que vemos desprender, o corpo espiritual ao qual vemos desprender do corpo físico, é exatamente o corpo espiritual. E como ele é formado? E qual a nossa responsabilidade dentro dessa estrutura? Se meditarmos, nós vamos observar que até 1760 nós não éramos capazes de ver partículas pequenas. Foi nessa época que o primeiro microscópio foi construído, desenvolvido. E só hoje, depois de todo esse tempo, é que somos capazes de ver uma infinidade de partículas e corpos que os nossos olhos não veem, dado ao avanço da tecnologia e da potência dos microscópios que nós temos hoje. Então, os vírus, as bactérias, os fungos, as partículas subatômicas, só temos conhecimento delas hoje, dado a capacidade dos aparelhos que permite a nós enxergarmos através dele, porque os nossos olhos físicos não são capazes de ver. O corpo espiritual está dentro dessas propriedades, dessas características da matéria, que nem os nossos aparelhos eletrônicos hoje conseguem ver, mas que no futuro terão tecnologias para poder ser observados. E aí nós vamos entender que a doutrina diz que nós somos espíritos. E quando a gente observa esse órgão, e a gente desenha ele, nós percebemos ali três partes: o corpo físico, ao qual nós podemos ver, ter contato; o perispírito, ao qual os nossos olhos não percebemos; e o próprio espírito, que só é possível ser visto em qualquer parte do universo se ele estiver formado de um corpo espiritual. Nem mesmo os espíritos mais elevados conseguem perceber o espírito puramente. Então a doutrina, para nos dar esclarecimento, diz o seguinte: Livro dos Espíritos, questão 88. O Espírito é, se quiserdes, porque no nosso dicionário não tem palavras para definir o que é o Espírito. Então eles utilizam elementos para nos dar clareza daquilo que eles querem dizer. Então, se quisermos, o Espírito é uma chama, um clarão, uma centelha dele. Então fica fácil a gente observar alguém que está à nossa frente, mesmo que seja de barba branca, de cabelo branco, fazendo coisas de criança, a gente não vai condenar esse indivíduo, porque vamos perceber que a alma que está ali, o espírito que está encarnado naquele corpo, necessariamente é uma alma mais jovem do que a nossa. Porque se fosse uma alma evoluída, com grande experiência, teriam comportamentos como Chico Xavier, Mário Teresa de Calcutá e até mesmo o próprio Cristo, que em vez de causar prejuízo e maldade aos outros, auxiliaria e ampararia. Mas como causa prejuízo, dá desgosto, cria problemas, pode ser uma alma evoluída, não pode ser uma alma que foi criada à época do Cristo. Tem que ser uma alma criada numa época mais recente. Tem que ser uma alma mais jovem, tanto quanto as nossas criancinhas em casa. E eles dizem que essa centelha, essa chama, ela tem uma cor que para nós que vai do escuro ao preto do rubim, conforme o espírito é mais puro ou menos puro. Então eles nos dão uma estrada evolutiva que é necessário milhões de anos e milhões de corpos físicos para essa alma se aprimorar. Cada um de nós, entre 0 e 100 anos, teremos um guarda-roupa com infinita quantidade de peças de corpo. Porque um espírito
não pode ter uma infinita quantidade de corpos para se aperfeiçoar? No livro dos Espíritos, na questão 738a, eles dizem que os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem na Terra. E aí nós vamos observar que o espírito, ele se desenvolve com a mesma característica do corpo físico. O corpo físico começa a beber aos 0 anos, depois criança aos 5, aos 15 jovens, adulto e assim sucessivamente. E nós vamos ver que o espírito escuro nada mais é do que um espírito bebê. E o espírito cor de rubi nada mais é do que um espírito aprimorado. Então, nós temos aqui milhares de anos e milhares de reencarnação para o aprimoramento do espírito. E vamos observar que o espírito ele passa gradativamente da infância para a juventude, da juventude para a condição de espírito adulto, e depois espírito adulto com conhecimento. Só que o corpo, entre 0 e 50, 0 e 100 anos, ele se extingue. Porém, o espírito, uma vez criado por Deus, ele é eterno. Então nós temos aqui o espírito do bebê, o espírito escuro. Podemos, para o nosso entendimento, para o nosso estudo, ter o espírito escuro, o espírito bem bebê mesmo, que nada sabe, está aprendendo as coisas. E aquele que alcança a condição de cor de rubi, aquele espírito que realmente sabe tudo o que Deus deseja, conhece as leis de Deus e orienta a nós outros que estamos aprendendo. Então nós observamos que o espírito ele carrega em si duas naturezas. Quando ele é bebê, ele carrega a natureza material. Como é a primeira encarnação, ele nada sabe da vida. Então, durante muitos milênios, ele vai vivendo sempre com interesse na matéria. E à medida em que o espírito vai evoluindo, ganhando conhecimento, idade, reencarnações, ele vai deixando as coisas materiais de lado e vai abraçando as coisas espirituais. Então, como a gente verifica no gráfico ali, o espírito bebê não tem nada de espiritualidade, ele tem todo o interesse na coisa material, que é como nossos bebês em casa: comer, dormir, fazer sujeira e chorar. E depois que só com o passar dos anos é que eles começam a ter crenças, terem interesses diferentes daquele que era no início. E agora, na idade em que nos encontramos, já fazemos escolhas. Podemos estar aqui ou em qualquer outro local. E à medida em que o espírito vai encarnando, passando das faixas, ele vai deixando de ter interesse na vida material e ele vai tornando a ter mais interesse na vida espiritual. Então, mesmo reencarnado, ele não se preocupa com os bens dele. Jesus, como o próprio Evangelho diz, e a doutrina nos mostra, não tinha nenhuma pedra para dizer de seu para ele descansar. E, no entanto, viveu durante 33 anos sem dar despesa aos outros. Dentro do Evangelho, tem um momento em que Jesus estava com Pedro num local e precisava pagar um imposto. E aí, como ele, Jesus e José e Pedro eram estrangeiro, Jesus falou: então vamos pagar o imposto. Pediu a Pedro para pescar um peixinho, e quando Pedro conseguiu pescar o peixinho, dentro desse peixinho tinha uma moeda. Moedas caem dentro dos rios, dentro dos lagos, dentro dos mares, e os peixes embora. Então Jesus não pegou nada de ninguém, simplesmente se valeu dessa circunstância. E assim, nós vamos verificar em torno de nós pessoas que têm grande interesse na vida material, fazem de tudo para ter um bem. No entanto, tem aqueles que vivem uma vida, se tem bem, se não tem nenhum problema. Feito isso, nós vamos observar o seguinte: os espíritos, eles circulam pelos planetas, porque os planetas também evoluem. A Terra, no momento, era Terra primitiva, criada recentemente, depois se tornou Terra de provas de expiação, que é a faixa etária em que nós nos encontramos. Estamos caminhando para o planeta de regeneração, onde a maldade é menor, os espíritos são mais conscientes
e a vida se torna mais fácil. Mas, para isso, os espíritos mais difíceis, mais resistentes à maldade, precisam mudar de planeta. Então, a doutrina mostra que os espíritos eles circulam entre planetas da seguinte forma: os espíritos bebês precisam de ajuda, os espíritos crianças precisam de ajuda, e os espíritos adiantados, para poderem ser úteis, precisam de arrumar trabalho. Então, no mundo primitivo só temos espíritos bebês e espíritos crianças. Isso está no Evangelho e está no livro Gênesis, e no livro dos Espíritos também. Quando o espírito alcança a condição de espírito jovem, a Terra se torna um planeta de provas e expiações. Com o passar dos milênios e das reencarnações, o espírito jovem se torna adulto. Então a Terra agora começa a caminhar para um mundo de regeneração. E assim, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos puros. E esses mundos são solidários. Então a gente vai ver que espíritos do mundo de regeneração vêm à Terra para três atividades. Uma, missão. A outra situação são provações. O espírito quer aprender uma determinada matéria. Bom, onde é que eu tenho material didático para isso? A Terra, que é o mundo de expiação e prova, e ainda a maldade é um comportamento natural da sociedade humana. Então, eu vou nascer lá de tudo bem para experimentar as dificuldades lá e adquirir conhecimento. Enquanto adquirir conhecimento, traz para nós ensinamentos. Por isso que encontramos pessoas boas na nossa volta, na nossa família, na nossa sociedade. Há aqueles que vêm de planetas mais elevados, como expiação. O planeta de Capelas era um planeta na qual o Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, nos relata que havia uma multidão de espíritos extremamente evoluídos, porém que complicava a evolução do planeta. Então, à medida que foram desencarnando em grande quantidade, são chamados desencarnes coletivos, foram ficando no espaço. E aí Jesus se aproxima deles e fala: olha, tem uma terra nova, que é a terra primitiva, e nós precisamos de auxiliares para os bebês. E aí a maioria aceitou e passou a reencarnar no mundo primitivo. Então nós vamos observar que os planetas vão e vêm espíritos. E aqueles que tiram boas notas numa determinada época acabam indo para mundos melhores, como na sala de aula. Aquele aluno que estuda bastante, sendo ele adiantado, ele acaba sendo convidado a ir para uma sala mais adiantada, enquanto os outros permanecem no mesmo ciclo natural de aprendizado. Então, compreendido aí, nós vamos observar que o espírito ele não tem corpo. O espírito é só uma chama, uma sequeira do planeta. E como ele muda de mundos, ele precisa adquirir corpos a cada mundo em que ele vai. Então, no livro dos Espíritos, na questão 94, ele diz o seguinte: o seu invólucro semimaterial, o corpo espiritual, que o espírito vai usar naquele planeta ao qual ele está indo, é tirado do fluido universal de cada globo. Fluido universal geral, mas cada globo tem as suas características. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Porque é no corpo espiritual que o espírito impregna as características que vai dar molde ao corpo físico, ao qual ele vai usar nos processos reencarnatórios. Então, a característica masculina e feminina é impregnada no corpo espiritual. O espírito ele tem sexo conforme nós entendemos. Nós entendemos sexo menino e menino. O espírito é uma chama, não tem sexo. Mas ele pode reencarnar em qualquer corpo, e assim sendo, ele precisa preparar o corpo espiritual para modelar o corpo físico quando ele for reencarnar. E aí, quando o espírito chega de algum planeta para estadiar na Terra, observamos que só chega sem uma estrela, achando lá não traz nenhum tipo de característico. Daí ele se conecta ao fluido cósmico universal do planeta
com o seu conhecimento, com a sua característica intelectual, com a sua bagagem espiritual, com o seu estado evolutivo, ele, absorvendo esse fluido, ele constrói o seu corpo espiritual. E o corpo espiritual é exatamente a forma, o molde que vai dar origem ao corpo físico. Quando o espírito termina a sua missão, a sua tarefa naquele planeta, que vai para outro, necessariamente ele se desfaz do corpo físico, ele se desfaz do corpo espiritual. E aí ele se desconecta do fluido cósmico universal daquele planeta, e agora ele se lança de novo no universo, em direção a outro planeta ao qual ele vai estagiar, aprender, se aperfeiçoar ou retornar para o seu planeta. Por isso que eles dizem que o espírito, pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então nós já observamos que o espírito, quando chega no planeta, ele absorve o fluido cósmico universal e ele constrói o seu corpo espiritual, que é o que nós vamos ver. E aí nós vamos observar que da mesma forma que a criancinha do nosso dia a dia veste a roupa que a mamãe dá, pois ela não sabe costurar, não sabe passar, não sabe lavar, muito menos escolher, os espíritos bebês nos mundos primitivos também não sabem fazer corpos belos e bem formados como os nossos hoje. Então, lá nos mundos primitivos a gente acha esses corpos mais disformes, menos belos. E à medida em que o espírito vai reencarnando, evoluindo e se melhorando, ele modela melhor o corpo espiritual, que por consequência vai modelar melhor o corpo físico. E aí a gente vê que nos dias de hoje essa belezura toda. Então, se nós observarmos o bebê, olha a roupinha que ele está vestindo. Quando ele se chega à condição de criança, o que já mudou. Ele já fala, mamãe, não quero essa roupa não, quero essa outra aqui. Mas quando ele se torna mais adulto, mais jovem, já com certa responsabilidade, nem mamãe escolhe, ele que decide a roupa que ele vai vestir e o formato que ele vai ter. À medida em que ele vai se graduando, se tornando cada vez mais intelectual e mais responsável, ele vai mudando o estilo de roupa e as qualidades da roupa. Aqui, como é no corpo físico, ficou mais à vontade. Se no corpo físico o espírito faz isso, por que no corpo espiritual o espírito não vai fazer a mesma coisa? Então a gente observa que no corpo físico, à medida que passa a idade, o indivíduo ele troca a forma de vestir. O espírito, à medida que vai evoluindo, ele faz a mesma coisa. E aí nós vamos observar que o espírito bebê, ele reencarna lá nos mundos primitivos caverna, mas ele não está sozinho. Se a gente observar, está ali o espírito escuro, mas há espíritos com um grau mais evoluído ao lado dele, para ajudá-lo na formação intelectual e moral. Então, o espírito evoluído pode vestir um uniforme primitivo, porque, aliás, é o uniforme que ele tem disponível no planeta onde ele está. Se todos nós fôssemos acolhidos aqui e levados para a floresta, nós chegaríamos a um ponto que teríamos que dormir nas hortas, nas cabanas e vestir somente pelo infantil, porque lá não teria roupa. As roupas não existem na floresta. Da mesma forma, nos mundos primitivos, não tem corpos belos. Então, os espíritos, por mais evoluídos que estejam, vão vestir o uniforme daquela época. Jesus, nosso modelo e guia, espírito de alta envergadura, de planos mais elevados, ao nascimento do planeta Terra, teve que vestir o uniforme ao qual nós estamos utilizando aqui. Bom, feito isso, nós vamos observar que o espírito, quando ele está no mundo espiritual, depois da sua desencarnação, quando o espírito volta à vida anterior, à vida espiritual, diante dos olhos se lhe estende toda a vida pretérita. Ele vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrimento. E aí nós estamos falando de espírito já com um grau evolutivo adiantado. Porque o espírito bebê e o espírito criança,
ele não tem responsabilidade, como as nossas crianças e os nossos bebês não têm responsabilidade. Eles podem fazer qualquer arte, a gente vai lá, cuida, protege, corrige, mas quando o espírito já tem um certo discernimento, as faltas que ele comete se tornam um peso para ele. Então, a partir de um determinado momento, nas desencarnações, o espírito passa agora a olhar o seu passado. Ele vê, então, as faltas que ele fez, o sofrimento que ele tem, assim como de que modo teria evitado as faltas que ele cometeu. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar. Busca, então, uma existência capaz de reparar. Escolhe provas análogas às quais não soube aproveitar, ou as lutas que considerem apropriadas ao seu adiantamento. Então, aqueles que estão no corpo masculino e que se encontram, como, por exemplo, dentro da casa espírita, é alguém que crê em Deus, crê nos espíritos e compreende o processo reencarnatório. Se está no corpo masculino, necessariamente foi uma escolha que fizemos. Lembra? O espírito é um chama, um clarão, um centelho. Ele não é nem masculino e nem feminino. Ele adquire conhecimentos característicos ao lado masculino e adquire conhecimento característico ao lado feminino. Então, a estrutura que nós temos hoje, no campo masculino, a escolha é nossa. O espírito que está encarnado no corpo feminino, a escolha dele. O espírito que é alto, que é baixo, o espírito que mora aqui no Brasil ou em outro país, são escolhas, é tudo planejado. Quando é bebê, quando é criança, Deus encaminha e prepara tudo, mas quando se alcança uma determinada idade, a responsabilidade é nossa. Então, as qualidades físicas ou as deficiências físicas que nós carregamos, também é escolha nossa. Não aquelas deficiências que acontecem nos acidentes, dentro do lar ou no trabalho, na rua, depois que já estamos encarnados, se são aqueles acidentes que já vêm no dia do nascimento, ou que acontece sem termos uma causa que justificasse aquele problema, aquela doença, aquela deficiência, são escolhas que os espíritos evidencia no mundo espiritual para que aquela dificuldade ou aquela facilidade possa fazer com que ele endireite o seu caminho. E ele impregna essa decisão na sua estrutura espiritual, pois é o corpo espiritual que dá forma ao corpo espiritual. E aí nós vamos ver que o fluido universal é o elemento primitivo, tanto do corpo físico quanto do perispírito, os quais são simples transformação dele. A diferença é que o corpo físico tem um fluido mais condensado e o perispírito um fluido menos condensado. É como a gente, exemplo, água congelada, água líquida, água vapor. É o mesmo elemento, a diferença é que está num estágio diferente, na qual nós também temos no corpo físico e no corpo espiritual. O corpo físico condensado, o fluido cósmico universal, no corpo espiritual, o fluido mais rarefeito. E aí nós observamos que o espírito ele se conecta ao fluido do planeta, absorve com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, o fluido, que é natural a todos. E aí, agora, ele modifica esse fluido conforme a sua condição. Ou ruim, jovem, ou mais velho, espírito, bondoso ou menos bondoso, tudo isso interfere na formação do corpo espiritual. Porque o espírito, ele capta o fluido natural, sem cor, sem cheiro, sem sabor, e ele tempera esse fluido e dá as características para produzir o corpo físico, espiritual. E no corpo espiritual, toda vez que ele reencarna, é o perispírito que alimenta o corpo espiritual. O arroz com feijão, quando nós comemos, ele vai ao corpo espiritual por um processo de transformação. Mas quando nós respiramos, ou quando recebemos um passe, ou quando alguém pensa em nós,
há uma circulação de fluido que chega no nosso corpo espiritual e chega no nosso corpo físico. Então, quando nós temos em nosso sentimento coração, caridade, honestidade, amor ao próximo, compaixão, nós colocamos um tempero saboroso no fluido ao qual nós absorvemos o fluido universal, modelamos esse tempero com as nossas qualidades, ele é levado ao nosso corpo espiritual e, quando encarnado, é levado ao corpo físico. E aí nós nos sentimos bem, saudáveis, vigorosos, independente da idade. Há uma paz íntima no coração, na mente e em volta daquela pessoa. E os que se aproximam dessa pessoa sentem-se bem, porque esse fluido ele é benéfico, quando ele exala, ele auxilia os que estão à volta e que têm menos. É como aquele indivíduo que tem boa qualidade do sangue e vai no Hemominas fazer doação de sangue. A sua doação beneficia várias pessoas no sangue. Da mesma forma, o fluido cósmico universal que vem através do perispírito. E o perispírito nada mais é do que o fluido cósmico universal modificado pela nossa mente. Então, quando nós estamos com vício, com raiva, com medo, com tristeza, com angústia, nós injetamos no fluido cósmico universal um veneno, um fel, algo extremamente ruim. Isso afeta o nosso corpo espiritual primeiro. E aí começa a surgir doenças no corpo espiritual. E aí essas doenças do corpo espiritual vêm para o corpo físico. Por isso que muitas vezes a gente frequenta médicos, terapias, exames, prolongados tratamentos que não se melhoram. Porque o indivíduo carrega consigo uma mágoa, uma revolta, um temperamento hostil, grave, revoltado com as coisas, com o governo, com o vizinho, com aqueles com quem ele se encontra. Então, ele prejudica primeiro assim, lá no corpo espiritual, no perispírito, porque ele envenena o perispírito. E esse veneno produz chagas no corpo espiritual. E como as chagas estão no corpo espiritual e é o corpo espiritual que dá sustentação ao corpo físico, as doenças do corpo físico vão se decorar. Muitas vezes procuramos diversas formas de resolver o problema. Então, dada a nossa insistência, até que é possível amenizar, às vezes, achar uma cura inicial no corpo físico, mas como a mente continua perturbada e o corpo espiritual está em chagas ainda, essa doença vai se dilacerar em outros campos ou voltar com maior incidência na região onde foi tratada. E há muitos que vêm morrendo que têm o título de suicídio inconsciente exatamente por não terem esse conhecimento e se matam. André Luiz, no livro Nosso Lar, relata isso. Ele diz que aos 40 e poucos anos, ele veio desencarnar com um problema sério. Em 5 meses de cirurgia, ele era médico. Mas ele relata lá várias situações as quais ele fazia no dia a dia, que se lendo o livro com o objetivo de estudar, vamos observar que o comportamento que ele tinha muitas vezes é o mesmo que nós temos, e como o resultado não foi bom para ele, é natural que não vai ser bom também para nós. Então, ao estudo, a autoinstrução que fazemos para conosco nos livra de graves problemas. E ele foi tido como suicida inconsciente. Deveria ter ficado aqui reencarnado por talvez 80, 90 anos, mas aos 40, 50 anos, alguma coisa assim, desencarnou. Então, qual é o nosso comportamento no nosso dia, uma vez que a gente sabe que a raiva, que o rancor, que o ódio, que a teimosia, que a irritação, que o é meu, é uma perturbação mental nossa, do espírito, e que essa perturbação modifica a estrutura do fluido universal que absorvemos constantemente, diariamente, todo momento. E esse fluido é transmitido ao corpo físico. As dores que sentimos, às vezes, quando surge uma dor de cabeça, uma
tornando o corpo, nem sempre foi o mau jeito ou o alimento que comemos, mas a irritação que está à nossa volta. E aí o que a gente faz? Ordena a ameixa do manjar. Então, vamos observar que, à medida em que nós descobrimos isso, mudamos a nossa postura, passamos a nos educarmos, passamos a sermos mais brandos, mais sereno, mais correto, passamos a tratar melhor aqueles que estão à nossa volta, tudo isso modifica o nosso modo de agir e de pensar. Modificamos então o elemento que nós estamos injetando no fluido cósmico universal, e aí isso passa a ser um remédio salutar para a nossa estrutura espiritual, que, melhorando a estrutura espiritual, também é transmitido esse benefício ao corpo físico. E aí qualquer chazinho da vovó, qualquer medicamento que é dado pelo médico, tem uma eficácia espantosa. Por quê? O medicamento é apropriado para tratar o corpo físico, mas como ele está sendo potencializado pelas energias que o próprio espírito produz para si, fica muito fácil, muito evidente a melhora. Então, ter conhecimento da vida espiritual, ter conhecimento do corpo espiritual é um grande benefício para a nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde espiritual e um auxílio a todos aqueles que estão à nossa volta. Um exemplo que é bastante interessante: nós estamos, digamos, numa empresa e tem-se um chefe que é um cão chupando. Então, nós estamos lá na fábrica, lá produzindo, aí dá um problema na máquina e aí ninguém quer ficar perto daquele problema e daquela máquina. Por quê? Vai ter que chamar o chefe. O cara é um sujeito que é difícil de tolerar. É muito difícil. Mas como ele é o chefe, a gente não pode fazer muita coisa. Bom, passou-se o tempo, passou-se os meses, o ano, e aí o chefe começou a, quando dava problema, em vez de explodir com as pessoas, começou a lidar com mais simplicidade, com mais tranquilidade com as pessoas. Com o passar dos meses, dos anos, as pessoas vão começar a observar que aquele cara difícil, intolerável, rude, passou a ser educado, gentil. E aí o que a gente faz? Em vez de a gente correr dele quando há um problema, a gente corre para ele para buscar ajudar a resolver aquele problema. Por quê? É um chefe e de onde se tornou suave, manso. E por que ele fez essa modificação? Digamos que ele tenha ido a uma casa espírita, digamos que ele tenha ouvido algum estudo sobre o corpo espiritual, digamos que ele resolveu estudar a doutrina dos espíritos, porque só ouvir não adianta, tem que se dedicar de corpo e alma. E aí ele foi descobrindo que quando ele age de forma agressiva, ele é o primeiro a ser prejudicado, porque ele afeta a saúde dele. Depois ele prejudica tudo bem a comunidade. No entanto, quando ele se torna melhor, ele é o primeiro a ser beneficiado, porque toda a sua estrutura física e espiritual fica plena. Não tem gripe que o afeta, não tem vírus que o incomode, não tem acidente que o alcance, por causa da condição dele. Ele não tem que passar por aquele período, pois ele está vivendo uma vida plena, de conformidade com as leis de Deus. Então, quando ele se beneficia, ele passa a beneficiar todo mundo que está à volta, porque ele passa a cuidar daquelas pessoas que estão junto. E ele não precisou distribuir cesta básica, ele não precisou dar doações, ele não precisou fazer vigília, ele não precisou fazer absolutamente nada além do natural. Agir com bondade junto daqueles a quem ele divide o dia. Então, a maior caridade que existe não é aquela que se dá coisas, mas é quando nós nos tornamos hoje melhor do que nós ontem, pois nós beneficiamos todos que são a nossa volta, e começando com nós.
E aí nós vamos ver que de que natureza é o agente que se chama o fluido magnético, fluido vital, lá no livro dos Espíritos. Fluido vital, que é o fluido que faz com que o corpo físico permaneça vivo e mantenha o espírito preso. No momento em que o fluido vital se extingue, o corpo morre e aí o espírito se lança no espaço. Se ele está dentro do período natural de desencarne, felicidade para ele. Porém, se ele está fora do período, André Luiz relata o sofrimento dele e a angústia por causa disso. E ele relata só uma parte, porque tem as consequências futuras, as quais ele ainda não os trouxe para nós. Então, esse fluido vital, ou essa eletricidade animalizada, que inclusive a medicina já consegue percebê-la pelos aparelhos e tudo mais, são modificações do fluido universal. Então, a gente observa que o espírito encarnado é o espírito que tem o fluido vital. O espírito desencarnado não tem fluido vital. E o fluido vital nada mais é do que a modificação do fluido espiritual. Nada mais é do que a substância que sai do corpo espiritual do perispírito. Qual é a importância de saber disso? Nós, os encarnados, temos o fluido vital. Os espíritos desencarnados não têm. E é só uma modificação do fluido universal. E aí o que acontece? Nós temos aqui dois espíritos, o encarnado e o desencarnado. Todos eles são iguais até no perispírito. Porém, como o encarnado tem um corpo físico, ele precisa desse fluido vital, que é a modificação. E aí é que vem o grande problema ou o grande benefício. O grande problema primeiro. Por causa desse fluido vital, nós somos obsediados o tempo todo, sem exceção. Nós temos os espíritos à nossa volta o tempo todo buscando se alimentar do fluido vital que nós produzimos. Eles não têm um corpo físico. E eles, quando desencarnaram, carregaram hábitos, vícios, comportamentos que no mundo espiritual não tem coisa, não existe corpo físico nem fluido vital lá. Então, eles precisam satisfazer a ânsia deles. E aí eles ficam procurando qual o encarnado, qual o espírito encarnado que vai ceder esse fluido vital para eles. Então, é por aqui que os espíritos obsessores nos pegam, pelos nossos vícios, pelos nossos comportamentos levianos, pelas nossas atitudes más, pelos nossos atos infelizes. Então, Livro dos Espíritos, 459. Influem os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? Eles dizem, vamos ver aqui influenciar. Influenciar é induzir alguém a fazer alguma coisa. Influenciar é fazer alguém se comportar de um jeito. Influenciar é fazer alguém pensar de uma determinada forma. Olha o dicionário aí na nossa questão. E aí eles dizem que os espíritos influem muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. E a influência vem pelo pensamento e pelo corpo espiritual. E aí o que é ordinário? O que a gente faz diariamente, o que é acostumado, o que é costumeiro, o que é habitual, o que é normal, o que se repete. E aí o que acontece? Eu trouxe um exemplo grave, é só um exemplo para que nós possamos avaliar os outros eventos que acontecem na nossa vida. Isso, esse evento, ele está no livro Sexo e Destino, lá no capítulo 6, primeira parte. Observamos aqui. Eu não sei se o áudio vai chegar para todos, mas vamos ver. Oi, amor, cheguei. Conseguiu fazer o
Aqui eu trouxe o exemplo da bebida, mas isso vale para qualquer coisa. Por exemplo, sexo. O sujeito vai para um motel. Aonde a gente vai encontrar o maior número de espíritos com comportamentos desregrados sobre o sexo? Os motéis. Os espíritos encarnados esperando os espíritos encarnados, pois o corpo físico, ele modifica, ele altera, ele tem uma reserva de fluido vital, que é a composição do que comemos, respiramos, e de que vem do corpo espiritual, que é o perispírito, através do nosso pensamento. O espírito desencarnado não tem isso, e ele precisa disso. Quantos desencarnaram com o hábito, com o vício de comer doce em excesso, comer carne em excesso, comer muito, tomar bebida alcoólica, fumar, sexo, contar mentiras, contar vantagem? Todos esses elementos produzem no corpo físico uma reação que produz um efeito no fluido vital. E o espírito desencarnado, ele não tem esse acesso, então ele precisa se aproximar de alguém encarnado para fazer essa absorção. E é onde há diversos tipos de obsessão. Há por influenciação, que ele só sugere, a gente está aceitando, como nesse caso, a obsessão por fugiu o nome aqui, fascinação, que faz com que o indivíduo fique fascinado, acha que é o melhor sujeito, e o da subjugação, que é aquele em que os espíritos impõem ao encarnado, o espírito encarnado, um comportamento que é extremamente deselegante, desagradável, e que o espírito encarnado não se vê na possibilidade de fugir dessa situação, pois ele está sendo subjugado. É como um adulto que pega uma criancinha e diz para ela: faz, se você não fizer eu vou te bater. E a criança faz porque não tem como fugir daquela situação. Então nós vamos observar que por esse caminho nós somos o tempo todo obsediados. Então, se nós temos um bom comportamento, é difícil ter um espírito de mau comportamento perto de nós. E aí a gente vai observar que é exatamente por esse caminho que sofremos as grandes angústias da vida física. E aí nós vamos observar o seguinte: os espíritos podem ver tudo o que fazemos, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Por que essa observação? Olha só essa cena novamente. O espírito está em casa e a esposa estava o dia todo em casa. E o espírito não incomodou a esposa, esperou o garoto chegar do trabalho para poder obsediar. Por que o espírito não perturbou a esposa? Comportamento de pensamento diferente, comportamento alimentar diferente, modo de agir diferente, fluido vital com características que não interessavam a ele, então ele não o incomodou. E por que o espírito não vai com o garoto para o trabalho? É porque quando o garoto acorda de manhã cedo, ele acorda preocupado com o horário de trânsito, com transporte e tudo mais, então ele não tem cabeça para pensar em outra coisa. E quando chega no trabalho, existe a cobrança, a tarefa a fazer. Então o espírito não tem acesso à mente daquele espírito encarnado. Porém, quando a gente termina o trabalho,
faz, relaxa, ou pega mesmo, joga a roupa para todo lugar, e vai ficar à vontade, como se não existisse o amanhã. Então é nessa hora que o Espírito se aproxima de nós e começa a sugerir, através do pensamento, ideias. Que tal isso? Que tal aquilo? Que tal aquilo? Esse capítulo 6 do livro Sexo e Destino, também, se tiver oportunidade, dá uma lida nele. É interessante porque o conteúdo é mais extenso aqui, eu só trouxe um resumo da coisa. Para a gente ter uma noção daquilo que está à nossa volta e que não sabemos. Mas, quando estudamos, passamos a ter conhecimento e clareza. E aí não temos a opção de fazer diferente. Se a gente observar aqui no livro Missionários da Luz, lá no capítulo 19, passe, somado ao livro Nosso Lar, capítulo 50, Cidadão do Nosso Lar, olha só que interessante. Agora, a voz divina que fala no santuário da minha alma, só perdão e amor. Sério. Perdoe. Ernesto, acorda! Não, Jesus, não faz isso comigo, Ernesto. Acorda! Respira, Ernesto. Respira! Estou doente, não sou da velha. Ai, minha Nossa Senhora, que susto! Você está melhor? Sim, estou bem melhor. Sabe, eu só peguei a prêmio da água e acho que eu bebi a jarra inteira disso de noite. No livro do André Luiz relata, né? Ele, quando encarnado, era casado com essa moça. Desencarnou, ela ficou sozinha, ela casou novamente. Ele um dia foi visitar, ele, espírito, o André Luiz foi visitar a casa, encontrou o rapaz lá, ele ficou revoltado. E aí ele foi para onde? Não bravo. Aí ele falou, peraí, já conheço as áreas, deixa eu mudar o meu comportamento, deixa eu mudar a minha atitude, eu não sou o proprietário do outro. Então ele refez o pensamento, voltou à sua condição natural, compreendeu a necessidade do moço, que estava bastante doente, percebeu a permissão de Deus para poder amparar o moço, buscou o auxílio de Narcisa, foi para a floresta buscar os elementos químicos necessários e depositou na água, a água purificada. Por que na água? Porque o indivíduo ia consumir a água, penetrar o seu corpo físico, como a água estava modificada pela fluidificação, ia atuar diretamente dentro das características fisiológicas deles, e depois iria o restante do fluido vital. Então nós vamos observar que os espíritos não só nos obsediam pelo fluido vital, como também nos socorrem e nos curam pelo fluido vital, pelo fluido magnético. Mas a gente só recebe o amparo e a cura quando existe em nós um comportamento de modificação de atitude. Então, eu estou gravemente doente e aquilo que está fazendo eu mudar o meu pensamento, meu comportamento, vem Deus e fala, socorre. Vamos ver o quanto ele melhorou com essa dificuldade, com essa doença. E aí, quando nós saramos, podemos escolher dois caminhos. Manter aquela direção habitual que nos levou ao estado de doença,
ou criar caminho novo que evite a doença. Hipócrates, ele faz a seguinte frase: antes de curar alguém, pergunte se este alguém está interessado em desfazer, em deixar de lado o que o fez ficar doente. Porque não adianta salvar alguém se o indivíduo, depois que melhora, continua fazendo a mesma coisa. Então deixa ele do jeito que dá. Mas se ele está realmente querendo fazer algo diferente, não socorre, porque ele vai seguir um caminho novo. E aí eu trouxe mais uma outra, que é Sexo e Destino, lá no capítulo 6, uma outra continuação, juntamente com o livro, cadê o livro? No Mundo Maior, capítulo 14, Medida Salvadora. Por que isso? Nós precisamos pensar onde nós vamos, com quem andamos, por que estamos fazendo, porque os Espíritos estão à nossa volta o tempo todo. E aí, nós poderemos ser doadores que mantêm espíritos em desequilíbrio por causa dos nossos vícios. Porque o espírito está desencarnado, ele precisa caminhar para uma trilha melhor. Mas, como ele não dá conta de se desfazer dos vícios, ele precisa de alguém. E aí ele olha para nós e nos acha bem e saudável. Então o que ele faz? Se aproxima de nós. Então, enquanto nós estivermos oferecendo para ele elemento apropriado ao seu interesse, ele nunca vai mudar de postura, ele nunca vai se modificar. Então, quando nós modificamos a nossa atitude, nós beneficiamos todos que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados. E aí nós vamos verificar, se num bar, por exemplo, nós temos essa característica, aqui na casa espírita, numa igreja católica, numa igreja evangélica, qual a característica que nós temos? Não vai ser de espírito absorvendo o fluido vital nosso. Vai ser de espíritos, como André mesmo mostrou aí, observando a nossa necessidade, procurando potencializar aonde em nós não está bom, para que a gente tenha equilíbrio e possa dar continuidade aos nossos afazeres no dia seguinte. E não adianta estarmos aqui agora, ouvindo, vendo e depois tomando passe, água frutificada, se ao sairmos por aquela porta, não mudarmos a nossa atitude, porque teremos companhia à nossa volta. Indo mais à frente, eu vou trazer um outro quadro mais. Esse que está no livro Missionários da Luz, capítulo 5, Influenciação. Podem dar uma olhadinha lá depois, que é bastante interessante o texto. Mas observamos nós que estamos aqui, vemos a reunião, tomamos passe, água frutificada, ouvimos o Espírito. O que fazemos depois? Onde será que a gente vai hoje? Filho, nem se anima que a programação de hoje é chata pra caramba. Ah, será? Você que é um obsessor pessimista. Você que é novato. Eu perdi essa daqui, ó, há anos. Eu sei toda a rotina dela. Mas onde será que ela vai que é tão chata assim? A gente não pode ir pra aí. Por que não? Não sei, sempre foi assim. Até que me convidaram uma vez. Ah, mas eu não aceitei não. Eu, hein? Tá, então e agora? Agora a gente espera. Opa, lá vamos nós! Ela recebeu o tratamento agora. Pô, mas e aí, não vou conseguir mais influenciar?
aí? Vamos lá. Então nós vamos observar que o nosso comportamento faz com que o nosso corpo espiritual se torne saudável, equilibrado e que gera proteção para nós em qualquer circunstância. Então, nós podemos ir até em ambientes mais difíceis, se estiver indo lá para fazer algum auxílio que não tenha como ser feito em outro local. Nós entramos e saímos com aquela proteção ali. Agora, não adianta estarmos aqui e amanhã estarmos em happy hour. Não tem como. O que nós conseguimos aqui é momentâneo, como a imagem ali, isso está escrito no livro Missionários da Luz, influenciação catequista. Nós recebemos todo o amparo, todo o auxílio, toda a proteção, toda a melhoria da nossa estrutura, do fluido vital, toda a energia que precisamos na estrutura do corpo espiritual para que ela se mantenha conosco no decorrer dos dias, das semanas e dos meses. Aqueles cuidados possam dar fortaleza, melhoria e saúde ao corpo físico. Mas se a gente se descuida, não tem como ser salvo. Sairemos daqui e experimentaremos as dificuldades. Muitos então dizem, não, na casa espírita, a gente vai lá e nada melhora. A casa espírita não melhora. Somos nós que, adquirindo consciência, é que nos melhoramos. E aí, estando na casa espírita ou em qualquer outro local, seremos sempre uma luz que ilumina aqueles que estão à nossa volta. Trazendo a frase de Emmanuel, ele nos diz o seguinte: a educação confere discernimento simples, curta, mas se a gente pegar o dicionário, eu vejo que a educação é a ação com efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Então, se nós não buscarmos nos aprimorarmos intelectualmente, conhecer as coisas, as leis, não sairemos do lugar. Concede o mesmo que dá. E aí, discernimento. O discernimento só vai existir para a mente educada. Não existe ninguém que seja capaz de discernir se não tiver antes educação. Discernimento, aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Porque alguém pode dizer, não, isso é errado, mas por que é errado? Não, porque todo mundo diz que é errado, porque eu vejo que assim não está bom. Mas ele não tem conhecimento intelectual por que aquilo é errado, por que aquilo é certo. Mas à medida que se instrui, adquire o discernimento. E aí Emmanuel diz assim, e o discernimento, que só pode ser adquirido depois da instrução, da educação, é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. Finalizando o nosso então, estudo de hoje, nós fechamos com essa frase aqui que os Espíritos nos diz o seguinte, que aí entra o livro da Universal e entra também o Telespírito. Desejamos simplesmente acentuar que a alma ressurge no equipamento físico, no corpo físico, transportando consigo as falhas, as próprias falhas, a se lhe refletirem na veste carnal. Então, as nossas qualidades ou as nossas deficiências é fruto das nossas faltas do passado, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Mas também carrega consigo
a faculdade de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne, faculdades essas que pode ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoa, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo, com que atrai preciosos recursos ao seu favor. E ele diz lá no livro Consolador que ainda na alma do espírito que pensa que tem oração ou vício, que reside a fonte primária, principal de todos os recursos medicamentosos definitivos, que trata, que sara, que cura, que elimina. E aí ele diz assim: a assistência farmacêutica do mundo médico é extremamente importante e devemos seguir à risca o que o médico fala e nos passa. Porque, inclusive, os médicos estão sendo assessorados pelo nosso anjo da guarda e por outros espíritos bons que nos querem bem. Mas nós precisamos nos modificar. Então, a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes espirituais, que são os nossos hábitos, vícios e pensamentos, do caráter mórbido, doentio dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Eu espero que essas informações sobre o perispírito possam nos auxiliar a meditar sobre o assunto e verificar o que podemos melhorar no nosso dia a dia. Obrigado a todos, tenhamos uma boa noite. Agradecendo então ao Wagner, né, por ter trago esse estudo para nós. E como eu disse no início, ele já está conosco aqui às 2 segundas-feiras. O primeiro estudo foi o Espírito e hoje o Perispírito. Esses estudos, pessoal, né, quem não viu o primeiro, ou então quem quiser rever os dois, só ir lá no YouTube, né, digitar FEIM, ou então no site da Fraternidade Espírita Irmãos Miramês, que vai estar lá as 2 palestras. Vocês podem rever, porque é um assunto interessante, né, para a gente cuidar não só do corpo físico, mas como do corpo espiritual. Ok? Trazendo para vocês aqui alguns recados, né, a casa está aí para iniciar o curso Estudo e Prática da Mediunidade. Vai iniciar dia 3 de março. As inscrições podem ser feitas na recepção, né? Vai ter também um link para ser feita a inscrição online. E a inscrição está no dia 28/2. Vai acontecer na sexta-feira, 19h45 às 21h15. Tem um outro curso também, que é curso de recepcionista. Vai acontecer dia 11 e 18 de fevereiro, de 14 às 17 horas. As inscrições também ali na recepção, ok? E já está acontecendo o curso, né, de tarefeiros, para tarefeiros voluntários, que também é toda sexta-feira, de 19h45 às 21h15. Não precisa de inscrição. Quem tiver interesse, só chegar aqui na sexta-feira, que será encaminhado para a sala. Tá bom, pessoal? E o último recado aqui: a casa está precisando para recompor as cestas para as famílias assistidas. Está precisando de arroz, açúcar, óleo, leite, farinha de mandioca e fubá. Essas doações podem ser entregues na recepção nos dias de palestra, que é segunda, quarta e domingo.
ou então pode ser feito também através de contribuição, né, em espécie ou Pix, para que a gente possa atender essas famílias, ok? Então nós vamos finalizar fazendo a nossa prece, vou convidar a nossa irmã Elisete para fazer a prece, e após a prece nós vamos ter o passe. Quem se mostrar interessado pode aguardar no salão. Nós temos ali um quadro, né, as preferências para serem obedecidas, né, idosos, mães gestantes, né, com crianças de colo, por favor, tá bom? Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais este momento. Que possamos voltar aos nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Elisete. Uma boa noite a todos e retornem em paz.